A Guardiã da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. A sua conexão. Agora, na Guardiã da Notícia, Arquiobras, com Paloma Bedani. Arquitetura, urbanismo, design de interiores. Música e informação na palma da sua mão. Eu sou a arquiteta Paloma Bedani, começando mais um Arquiobras. Hoje, dia de proteção às florestas, quero mandar um beijo especial aí para as minhas amigas engenheiras ambientais que cuidam do nosso verdinho. Gente, vamos se conscientizar. Então, hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, com um tema assim, que é super importante para todos os brasileiros, né? A casa própria. Michele, ela que é especialista em finanças, Michele Mello Shiomatsu. Seja bem-vinda, Mi, boa tarde. Boa tarde, Paloma, obrigada. Mi, conta um pouquinho pra gente da sua apresentação pessoal, a sua formação e a experiência na área. Ah, legal. Eu tenho mais de 20 anos de história no mercado financeiro, né? Com consultoria em investimentos já há mais de 14 anos. Eu sou especialista em investimentos Ambima, planejadora financeira CFP. Então, ao longo desses 20 anos, a gente passou por várias experiências, né? Desde pessoas precisando de renegociação de dívida e reestruturação financeira, até a outra ponta, que é aquela pessoa que tem um dinheiro, não sabe onde investir, precisa de um consultor e de uma orientação financeira para alocar os seus recursos, enfim, fazer multiplicar o dinheiro, né, Paloma? Que Isso é importante, muito importante. Não pode deixar o dinheiro parado. Muito importante. Gente, a Michele é super modesta, mas ela é muito inteligente, super influente na área. Ela tem um canal no YouTube, né? Que se chama Sobra Mais. E conta um pouquinho pra gente, de onde surgiu essa ideia de fazer o Sobra Mais? Foi de necessidade dos seus clientes? Foi um sonho? Conta um pouquinho. Na verdade, o Sobra Mais ainda é um projeto bastante embrionário, né? Até por conta do meu ritmo de vida, enfim. Mas a ideia do Sobra Mais surgiu principalmente pelo fato das pessoas mais próximas, amigos e familiares, pedindo, né, ajuda e orientação. Seja de um lado, orientação com relação ao planejamento financeiro, né, essa reestruturação familiar das finanças, né, que é um tema ainda bastante difícil na realidade do brasileiro, né? É uma carência, né? Essa questão de finanças, né? A educação financeira, desde a da pré-escola até na faculdade, enfim, ainda existe essa carência, existe esse gap. Então, e por outro lado também, algumas pessoas sempre me procurando, me dá uma dica, onde eu coloco meu dinheiro, o que eu faço agora, como eu começo a investir, preciso ter muito dinheiro para investir, eu posso começar de pouquinho. Então, por conta dessa necessidade, né, eu criei o Sobra Mais, como eu falei, é um projeto bastante milionário, mas a ideia, como eu tenho muita experiência na área, a ideia é fomentar esse assunto de educação financeira com muita responsabilidade e orientação, realmente, do que faz sentido no mercado financeiro nesse momento. Legal. E assim, o que eu tenho? Eu tava até vindo para cá pensando nisso, né? A gente tem aula de matemática na escola, né? Como você disse no primeiro ensino. O meu sobrinho, o nosso sobrinho teve aula de empreendedorismo em um dos colégios que ele estudou, mas a gente não tem aula de finanças, né? O brasileiro é muito carente de informação, mal sabe administrar o salário, sempre gasta mais do que ganha, tem também a questão do desemprego. Então, o nosso desafio hoje aqui, gente, como arquiteta e como especialista em finanças, é dar uma luz para vocês no fim do túnel, que tem o sonho da casa própria. Eu acredito que é o sonho de todo brasileiro. Nós do setor fizemos uma pesquisa, né, com alguns consultores que eu tenho parceria, e a gente descobriu que muitos... assim, primeiro que não é cultural do brasileiro contratar arquiteto. Ele não tem essa mentalidade que ele precisa, né? Não precisa de arquiteto, deixa que eu faço. Mas se tem dor de dente, vai no dentista. Às vezes também, né? Vai aguentando até o problema ficar chegar pior. No canal, né? Exato. Então, eu vejo que a gente precisa mudar a mentalidade. E como é que a gente vai mudar? Dando informação, né? Acho que a informação é conhecimento, e conhecimento é primordial. A gente fez essa pesquisa e descobrimos que mais de 90% assim, das pessoas que têm a casa própria, geralmente só tem uma casa própria. Então, a gente estava trabalhando esse nicho justamente para saber fazer um briefing bem preciso para como que a gente vai decorar a casa dessa pessoa, que geralmente é uma casa. No máximo, quando uma pessoa de classe média alta, ou até, né, um pouco melhor assim, de situação, ela vai ter 2 casas ou mais. Mas no caso seria assim, uma casa na praia, um trabalhador comum, ou um sítio para
aposentadoria ou para descansar. Então, no máximo, ele vai ter 2 casas na vida, né? Então, tem gente que passa 30 anos pagando uma casa, um apartamento, que depois já não se adequa para o estilo de vida que aquela pessoa está tendo. E aí, por isso que tem eu, gente. Vocês podem me contratar, @Projeto Arquitetura, fica a dica. E aí, vocês precisam nesse sentido de informação. Então, a gente hoje aqui vai dar uma explanada nesses assuntos. Começando, então, eu queria fazer uma pergunta que a gente recebeu nas caixinhas. Essa semana a gente abriu umas caixinhas, né, nas nossas redes sociais, e o pessoal perguntou. Então, eu tô trazendo aqui ao vivo para a Michelle responder pra gente. O que faz mais sentido? Guardar ou poupar dinheiro sem propósito? De jeito nenhum. Acho que o dinheiro, ele tem que ter um propósito. O dinheiro, ele tem que ter uma marca, ele tem que ter um destino. Se você guardar dinheiro sem propósito, não vai durar 3 meses, essa sua possibilidade, né? Na verdade, essa frequência, né? Então, se você não der um destino para o dinheiro e se você não der um propósito para o dinheiro, você não consegue dar continuidade. Então, primeiro você tem que destinar o recurso para cada finalidade que você quer. Então, por exemplo, se você quer fazer uma viagem para o exterior, não importa o valor. E eu costumo dizer o seguinte, independente da classe social, todo mundo tem a possibilidade desde que faça um planejamento antes. Eu também concordo. Então, você quer fazer uma viagem ao exterior, precisa saber quanto custa essa viagem. Primeiro de tudo, saber primeiro de custa, tudo, né? O orçamento. Não dá para ficar só na nuvem, eu costumo dizer, né? Não dá para ficar só no pensamento, né? Ou olhando a internet. Você precisa primeiro fazer um orçamento. Com base nesse orçamento, você vai fazer um planejamento de quanto você consegue guardar por mês para, em um determinado prazo, você atingir aquele objetivo e fazer a sua famosa viagem. Com outras coisas, é da mesma forma, com outros sonhos, com outras realizações, seja comprar uma casa, seja trocar o carro, ou mesmo comprar uma simples geladeira. Toda a aquisição precisa ter um planejamento. E aí, com base nesse planejamento, você consegue chegar em qualquer lugar. Essa é a premissa básica. Então, o dinheiro tem que ter... nem que você separe em várias caixinhas dentro do teu orçamento financeiro. Você separa aquilo, o que é para troca do carro, o que é para troca do imóvel, ou aquisição do primeiro imóvel, o que é para trocar um eletrodoméstico, e assim sucessivamente. Tá bom. Então, também, o que eu tenho, assim, percebido, né? Tem muitos clientes que têm um bloqueio de me contatar como profissional porque acha que arquiteto é coisa de rico. Mas nunca nem soube o preço, nunca nem perguntou o preço. E aí, quando eu apresento todo o meu trabalho, a pessoa fica surpresa. Nossa, Paloma, eu achei que era coisa de outro mundo. E, como eu disse, eu já tenho uma outra metodologia de trabalho. Eu não cobro por metro quadrado. Eu acho que já está super ultrapassada essa metodologia. E eu acabo fazendo pacotes de serviço que atenda ali a necessidade de cada pessoa. Tem gente que só quer reformar um banheiro, é um ambiente. E tem gente que quer construir a casa desde o zero. E aí ela precisa de um planejamento financeiro, né? Justamente para isso. Eu tenho o hábito, inclusive, de montar uma planilha para os meus clientes, para eles acompanharem mensalmente quanto que eles vão pagar para cada fornecedor. Porque ele sabe que tem um valor ali X que ele tem que pagar, mas no dia a dia ele não sabe o rateio que vai para cada fornecedor. Então, eu acabo ajudando nesse sentido. Mas as pessoas têm um bloqueio de achar, eu não consigo nem comprar minha casa, como é que eu vou contratar um arquiteto? Então, qual que é o melhor caminho? Na verdade, assim, toda a especialização, ela existe por uma razão. Sim, sim. Seja a especialização como planejadora financeira, seja um dentista, seja um arquiteto. O problema do brasileiro, né, da nossa cultura, é que a gente sempre dá um jeitinho. E aí o jeitinho custa mais caro depois. É verdade. Então, por exemplo, você deixa de ir no consultório dentário que a gente estava falando no início, para fazer as suas revisões periódicas, uma limpeza, dar uma olhada como é que estão as coisas. Isso é recomendado a cada 6 meses. Você não faz. Aí você só faz quando você se encontra numa situação onde tá com uma dor de dente. E aí a coisa fica muito mais cara. É melhor prevenir do que remediar, não é esse o ditado? A mesma coisa o arquiteto. Do meu ponto de vista, é uma função super importante, porque mulher, principalmente, gosta muito de redecorar a casa, mudar o layout, dar uma repaginada e etc. Não sabe como vai fazer. E aí, assim como você vai, às vezes, ao cabeleireiro e pede uma orientação para saber que corte fica mais legal, que cor que combina com a tua pele... Às vezes você vê uma coisa na internet que não cabe para você, não fica bom para você. A mesma coisa você vê um layout de uma sala na internet e você vai tentar repetir isso na tua casa, não vai ficar legal. E você gastou dinheiro e depois você vai ter que gastar de novo para reformular aquilo que você tinha. Tem gente que faz até dívida.
Exatamente. Então é melhor você contratar um arquiteto, alguém que saiba, né, fazer os cálculos necessários, sabe os ângulos, enfim, sabe o que combina com o quê, porque aí você gasta uma vez só. Então eu acho que gastar 2 vezes, né, ter o retrabalho é muito mais caro, né? Então, com certeza, enfim. Por isso que estamos aqui. Qual que é o passo a passo, assim, para um trabalhador, um pai de família, né, que está aí lutando para almeja esse sonho da casa própria? Que dica que você dá para que ele possa conseguir adquirir a primeira casa própria, né? Então, o que esse pai de família tem que colocar na ponta do lápis e levar em consideração para conseguir mudar a questão da habitação da sua família? Sabe que a casa própria no Brasil ainda é uma grande deficiência, né? Sim. Acho que todo brasileiro ainda tem o sonho da casa própria, que é uma dívida com valor maior. Sim. E dado que o brasileiro não tem essa cultura de poupar dinheiro, como na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares, a gente acaba tendo uma dificuldade de adquirir um bem que tem um valor maior, um valor agregado maior. E essa pergunta, ela envolve várias coisas. Tá. Eu costumo dizer que ela envolve 3 pilares, né? O primeiro é psicológico, emocional, já vou explicar cada um deles. Tá. O segundo é o de hábito e o terceiro é o planejamento, que é o último deles, né? Aliás, eu até diria que um é mais importante que o outro, mas não. Todos eles têm a sua importância. Juntos. Exatamente. Então, o que acontece é o seguinte. Primeiro, acho que precisa haver uma mudança de hábito. E aquilo que a gente falou no início, de como conquistar um sonho, independente do tamanho do sonho, se é uma viagem para o exterior ou é adquirir uma casa. Primeiro, você tem que saber o que você quer. Uhum. Dado que você sabe o que você quer, qual é o imóvel que você quer, o bairro, onde você quer morar, valor, onde você quer morar e etc. Depois que você tem essa visão do que você quer, você tem que fazer um orçamento. Quanto custa esse imóvel? Fez o orçamento, tenho dinheiro ou não tenho? Né? E aí o terceiro passo que normalmente as pessoas seguem é procurar um financiamento. E aí eu vou entrar num assunto bastante polêmico aqui sobre essa questão de financiamento, que aí entra esse lado psicológico. Normalmente a pessoa vai buscar um financiamento. E hoje nos bancos você só consegue financiar 20%. Então, por exemplo, se você já vai em busca de uma casa que custa 300 mil reais, o banco ele vai fazer uma avaliação, uma análise do teu crédito para saber se cabe no teu bolso ou não. Uma primeira dica que eu dou é não siga a orientação do banco 100%, porque ele vai dizer que a parcela pode ser até 30% da tua renda. Eu diria que deveria ser até 20%, não 30%. Por quê? Uhum. Porque do total que a gente tem de despesa fixa, dentro de um planejamento que eu sigo já há bastante tempo, uma metodologia... Que funciona, né? Que funciona, né? Assim, que não vai dar tempo da gente contar a história de vida aqui, mas funcionou para mim, para minha casa, para minha família. O ideal... na hora que você vai fazer uma reformulação, talvez você não consiga, mas o ideal é de, no mínimo, você ter destinado para despesa fixa, que é conta de água, luz, telefone e a prestação da casa, 60% do teu orçamento. Okay. Os outros 40% é reserva de emergência, é o valor que você vai destinar para um outro sonho. Lazer, né? Se pagar, gastar um dinheiro com qualquer coisa, sem dar satisfação pro marido, sabe, Paloma? Sei. É aquele dinheiro que você vai separar assim, esse eu não vou dar satisfação pro meu esposo, esse daqui eu vou gastar do jeito que eu quiser. E ele também. Uhum. E os outros 60% tem que estar ali a parcela do imóvel. Agora, imagina se você destina dos 60%, metade... É a prestação, fica muito pesado. Verdade. E aí no meio do caminho podem haver algumas intercorrências, você pode se enrolar no meio do caminho e vai ficar pesado. Então o ideal do meu ponto de vista é ser 20%. E aí quando você faz essa conta, talvez você quisesse comprar um imóvel de 500, vai ter que baixar para 300 mil. Tá. E eu acho que isso é saudável, porque para você dar um upgrade no imóvel é muito mais fácil do que você comprar o primeiro. Então compre o primeiro num valor menor, que caiba dentro do teu bolso. Tá. E aí eu vou entrar na questão psicológica e polêmica. Ok. Do ponto de vista econômico, né, que é uma das minhas formações, o ideal, economicamente falando, e aí vai a questão psicológica, é você não comprar o imóvel, não fazer o financiamento. Se você fizer um financiamento hoje, por exemplo, de um imóvel na ordem de 300 mil reais, você vai ter que dar 60 de entrada. Então, você só vai conseguir financiar 240 mil. Ok. Com o financiamento hoje, tá? A gente está com uma taxa de juros bastante baixa, 2,25, deve cair mais, na minha opinião. Mas os bancos não cederam ainda as taxas na proporção da taxa Selic, né? Porque o banco está com medo de inadimplência e etc. Mas eu acho que para os próximos meses, acho que até quem quer fazer um financiamento segura mais um pouquinho, tenta segurar mais uns meses, que eu acho que os bancos aos poucos, com a retomada econômica, deve baixar a taxa de juros. Olha aí, dica preciosa. Exatamente. E como a gente está num período de inadimplência, muita gente desempregada, o banco não vai baixar a taxa de juros e fomentar esse negócio nesse momento, mas é possível que no futuro aconteça. Mas no patamar de taxa de juros que a gente tem hoje, em torno de 9%, já tem banco falando em 7%,
240 mil reais, ou seja, retomando aqui, 300 mil dou 60 de entrada. Ok. 240 mil reais, em 35 anos, você teria um inicial de parcela aí de 2.200 reais, 2.210 mais ou menos, contando o seguro, né, que eles embutem ali, as taxas dos bancos e etc. Se você pagar um aluguel de 1.300 reais, 1.200 reais e guardar R$1.000 ao longo desses 35 anos, a uma taxa de 0,30, você vai ter mais ou menos 850 mil em 35 anos. Nossa. Você mais do que paga o seu imóvel. E se você financiou... Ainda dá pra me contratar, gente. Tô chocada. Exatamente. E se você financiou o imóvel, esses 240 mil em 35 anos passa a ser 650 mil. Então, assim, é uma ordem de grandeza, né, que precisa ser levada em conta. E aí entra a questão do hábito, E se você conseguir... Né? Exato. E se você conseguir uma taxa de 0,5%, hoje parece mais difícil, mas a história do Brasil é de taxas mais altas, então eu acho que assim, é super plausível falar em 0,5%, não agora nesse comecinho, mas para os próximos anos. Se você conseguir uma taxa de 0,5%, esses R$1.000 que você guardou de novo, estou pagando 1.200 de aluguel e guardo R$1.000, que é exatamente o valor proporcional da sua prestação, que você ia financiar. Em 35 anos você tem R$1,5 milhão. E você não está desabrigado. Gente, arrasou na matemática. Então, por isso que eu falo que é a questão psicológica. Sim. Porque a mulher fala assim, mas eu quero ter minha casa. Eu quero dar cor para a parede que eu quiser. Eu quero trocar. Mas você pode fazer, concorda? Você pode chegar num acordo com o proprietário fazer e uma dar uma melhoria. repaginada. Inclusive, negociar o aluguel com relação a essa melhoria. Só que isso vem um outro ponto que você citou aí, que é a questão do hábito. Tá. Você vai conseguir ter esse controle de guardar os R$1.000? Precisa, porque senão você vai viver a vida toda de aluguel. Tá. Então, é necessário fazer com que esse dinheiro se torne ali um dinheiro quase que imexível, sabe? Aquele dinheiro que você não pode mexer de fato. E o segundo é o planejamento, que enquadra tudo isso. Né? O psicológico, a questão de onde eu vou guardar o dinheiro, né? Enfim, você pode hoje ter mais recurso, garimpar mais resultado via Bolsa de Valores, se você tem perfil, via fundos multimercados. Existem uma infinidade de opções que, inclusive, podem te proporcionar até mais do que esse 0,5% que eu citei, ou mais do que esse 0,30%. Então, é um planejamento mesmo, mudança de cultura. Olha aí. Né? Agora, por exemplo, se você de fato, Michele, não tem, eu quero ter uma casa e dizer que ela é minha, né? Por mais que ela não seja de verdade, porque só na última parcela, né? Quando você pagar lá 420 parcelas, na ultimazinha lá, você vai falar, é minha agora. Tá. Às vezes dá essa falsa sensação de que é sua, mas se ainda assim você precisa, primeiro, faça um planejamento onde a parcela caiba no teu bolso dentro desse 20%. Tá. Segundo, guarde uma reserva de emergência. Intercorrências podem acontecer como a pandemia. Exatamente. A gente nunca imaginou, né, que em 2020 a gente ia viver uma pandemia e virar tudo de ponta cabeça. Eu, como profissional da área, eu sinto que estava vindo uma onda, assim, muito boa, né? Nascendo uma marola, e aí veio a pandemia. E aí a gente foi ali... interrompido, não chegou a fazer a crista da onda. Mas eu acredito que essa crista vai voltar e todo mundo vai surfar junto nessa onda, né? Mas a gente estava retomando o fôlego e aí deu uma segurada. Não é que o investidor, ele não tenha recurso, ele está segurando, porque ele também está inseguro de investir nesse momento. E o trabalhador, ele não sabe o que vai ser da vida dele, não sabe o que vai ser da empresa que ele trabalha. Então tá todo mundo no momento de cautela, né? Cautela. Então, eu acho que esse é o momento de planejar, de sentar, de procurar a casa e falar, não, realmente, a casa que eu quero é X, então eu não consigo guardar esse valor hoje, mas eu posso ter uma renda extra. Não é verdade? Sem dúvida. De repente, fazer um outro serviço por fora e desse serviço guardar esse dinheiro, não é um bom caminho? Principalmente, né? Acho que a renda extra, ela sempre agrega, né? Seja para realizar um sonho, às vezes você... vê que a sua renda é muito justa e você não consegue fazer uma viagem, como eu citei, vai em busca de uma renda extra. Existem uma infinidade de trabalhos na internet que você consegue desenvolver e que não precisa de muito tempo e que você consegue desempenhar, né? Ter ali uma renda extra ou um hobby que você tem e torna isso profissional, divulga nas redes sociais, você consegue vender algum artesanato, alguma coisa assim. Então, assim, existem uma infinidade de possibilidades. Nessa quarentena eu vi muita gente profissional de várias áreas, inclusive da saúde. Se reinventando. Se reinventando, exatamente. Indo vender marmita, sabe? Um estilo diferenciado, mais sofisticado, mas indo vender marmita. Marmita gourmet. Marmita gourmet, marmita de comida japonesa. Existe algum demérito nisso? De jeito nenhum. Demérito é a pessoa não lutar e não tentar batalhar. Exatamente. Eu acho que o brasileiro
por mais que o mercado diga não, assim, ele é muito persistente, né? É persistente, assim, o brasileiro sabe ganhar dinheiro. O problema do brasileiro é não saber manter o dinheiro. Verdade. Ter, ele sabe. Guardar, ter o dinheiro, né? Possuir o dinheiro, sim. Agora, manter o dinheiro, que é uma coisa que exige habilidade, exige diligência, exige planejamento, ele não consegue fazer, que é a questão do gap da educação financeira que a gente falou lá atrás. Olha aí, precisa de hábito e psicológico, gente. Vamos prosseguir, então. Então, vamos supor que esse pai de família seguiu esses planos e tá ali, né, tentando manter essas dicas preciosas que você deu. Qual que é o passo a passo para ele não se enrolar depois com a finança da casa, prestação, filho, aí o filho fica doente, e aí o filho quer uma bicicleta? Como que é a dica que a gente pode dar para o longo desse período do planejamento, esse ouvinte não se perder, né? Paloma, acho que assim, de novo é a palavra do planejamento. Eu vou falar ela do começo ao fim aqui, eu espero não ser chata, né? Falando planejamento, eu planejo tudo. O tipo fantasma, né? A pessoa vai ter um pesadelo com esse, né? O planejamento vindo atacar ela de madrugada. Mas a questão aqui é assim, você tem que, de fato, fatiar a tua renda. Tá. E se você é casado, é importante ter um racional em conjunto. Não dá pra ter, eu tenho um sonho A e o outro tem um sonho B. Porque cada um vai remar para um lado e no final você não vai sair do lugar. Acho que é importante ter um consenso de onde nós queremos chegar como família e ter um racional da renda familiar. Legal, né? Senão ainda vai gastar com o divórcio, né? Exato. Não, e olha, eu posso te falar, daquilo que você tá guardando. Se não me falha a memória agora, que é um dado que eu não puxei recente, mas pelo IBGE, se não me falha a memória, 49% dos casos de divórcio pelo IBGE tem causa financeira. Sim, então, eu acho que é o segundo tema. O primeiro é traição, mas eu vi que o segundo é financeiro. Então, se você tiver uma vida financeira saudável, seu casamento vai permanecer saudável. Olha aí, e a conscientização do casal, né? Porque às vezes tem um que gosta mais de falar de finanças, tem mais habilidade, e o outro abdica, fala, nem quero saber. Mas aí, se nem quero saber, vai gastar a mais. Né? Vai gastar um sapato a mais, uma bolsa a mais, ou uma roda do carro, uma reforma no carro, aí tem de tudo, gente, tem de A a Z. Agora a questão assim, fatiou, separou ali 60% da tua renda para as despesas fixas, a parcela da casa, se você optar, né, não seguir o meu conselho, optar por financiar, contas básicas, água, luz, telefone, despesa fixa, é tudo aquilo que surgiu uma emergência e uma dor de barriga, eu não consigo me desfazer, eu preciso continuar pagando. Dá para eu viver sem luz na minha casa? Não dá. Dá para viver sem água? Não tem como. Deixar de pagar o condomínio, você é despejado. Agora já pode fazer isso, né? Então, 60%. Os outros 40%, você vai destinar um pedaço, 10%, por exemplo, para investimento, 10% para a realização de um outro sonho, e você pode fatiar esses 10% também, aí fica a bel prazer. 5% se pagar e 5% reserva de emergência. Tá. Esse se pagar é aquilo que a gente falou. Né? Pega esse dinheiro e gasta com o que você quiser. Vai num restaurante caro, enfim, faz o que você quiser sem olhar o cardápio. Sabe aquela coisa de você abrir o cardápio e não ficar olhando, deixa eu ver qual que é o mais barato. Só olhar a fotinha, né? Esse filé de frango aqui que tá, né? Não. Pega o que você quer comprar de fato sem olhar. E os outros 5% ir constituindo uma reserva de emergência. Legal. A reserva de emergência, ela tem que ter por objetivo mínimo 12 meses de despesas fixas. Olha, gente, anota aí. Repete isso, Mi. 12 meses de despesas fixas. Por quê? Vem uma pandemia, teu salário é reduzido pela metade, como é que você paga? Verdade. Né? Você perde o emprego, como é que você paga suas contas? Então, não é só olhar a questão da escola do filho, a questão de quanto a esposa da academia, não vai muito além. Você precisa ter uma visão mais longa, né, mais de longo prazo de planejamento. Porque se alguma coisa vier, pelo menos você tem 12 meses ali que você vai se garantir. E em 12 meses, se você perder o emprego, por exemplo, é um tempo razoável para você se realocar no mercado financeiro, fazer um curso, né, e se reinventar. Enfim, você tem um gap ali, um tempo que você consegue se remanejar sem passar muita dificuldade. Porque normalmente acontece o seguinte, você perde o emprego hoje, amanhã já está passando fome. No Brasil, infelizmente, é assim, mas por conta de falta de reserva. Então, assim, você precisa destinar um pedaço para a reserva financeira e um outro pedaço para a constituição de patrimônio. O que eu quero ser daqui 20 anos? Como eu quero estar daqui 20 anos? Não sei se você sabe, Paloma, 2% dos brasileiros que se aposentam são independentes financeiramente. E ser 2%. Ou seja, esse independente é até relativo.
quer dizer que eles não precisam de ajudas de familiares ou de caridades. Tá. Então, assim, imagina você se aposentar, trabalhou a vida toda, ganhou, né? Fez várias viagens para vários lugares legais, teve um carro bacana, uma casa bacana, e aí chegou no final da vida, você precisa de ajuda dos filhos. É triste, né? Ou de uma cesta básica da igreja, sabe aquela coisa do bairro? Então, assim, isso é muito triste, mas é falta de planejamento financeiro. E isso, não sei se é culpa do governo somente, mas eu vejo que é uma cultura que vem dos pais. Né? Então, o pai teve a casa própria, porque antes eles iam lá, compravam um terreno e era muito mais fácil de construir, né, do que hoje. Então, a pessoa é criada com aquilo. Você tem que ter sua casa, você tem que ter sua casa, você tem que ter sua casa. E aí, entra a pergunta que não quer calar, que é o tema de hoje. A casa própria é uma segurança ou é um investimento? E qual que é o melhor caminho para o jovem de hoje que está ouvindo a gente e não sabe o que fazer? Ou se ele casa, se compra uma bicicleta, se vai fazer um intercâmbio, ou se ele... Não, eu quero ter uma casa só para falar que é minha. Vale a pena? Como que é a sua visão? Investimento jamais. Tá. Casa própria significa que eu vou morar nela, né? Via de regra, tem essa associação. Se eu vou morar nela, ela não é um investimento. Existe uma linha dentro da economia ou da contabilidade para quem é contador, que é ativo e passivo. Ok. A casa própria, ou seja, aquela casa que você habita nela, ela é um passivo, ou seja, ela só te dá despesa. Ah, mas eu tenho de patrimônio R$1 milhão. E onde está seu patrimônio? Está na minha casa. Então, desculpa, isso para mim não quer dizer muita coisa. Você só tem um passivo. Okay. Que te gera que vale hoje R$1 milhão, mas que te gera uma despesa, provavelmente um apartamento nessa magnitude tem um condomínio mais caro, IPTU mais caro, e etc. Então, agora se você tem um imóvel que você aluga, ou que você compra e faz algumas negociações, compra e vende imóveis, etc., aí ok, esse imóvel está te gerando uma renda, que a gente comentou aqui, uma renda extra. Legal. Né? Agora, se você habita nele, eu até sugiro que você não use todas as suas reservas para ter esse imóvel. Né? Você precisa ter uma reserva. Porque o que adianta você ter um imóvel de R$1 milhão e na hora que você passa um aperto, você não tem R$1 para perder o emprego. E aí é despejado, né? Ou vai ter que vender. Quanto tempo? O imóvel não tem liquidez. Porque por mais que você fale, ok, eu tenho um imóvel que custa R$1 milhão e acha que isso é muito, no momento de necessidade, você vai me dizer, ok, eu vendo, mas quanto tempo você leva para vender esse imóvel? Às vezes ele vale R$1 milhão hoje, mas dentro de um tempo X para vender a R$1 milhão. Agora, se você estiver passando um aperto, você vai vender por 900, por 800, ou seja, já não é mais R$1 milhão. Verdade. Já é um valor menor. Então, assim, o imóvel onde você habita... tem que ser um valor bem abaixo do teu patrimônio total. Você tem que ter uma reserva financeira, você pode até ter um outro imóvel para alugar, mas o imóvel que você habita, ele só gera despesa para você, é um passivo. E aí, respondendo a questão do jovem, eu acho que o jovem, por ter um propósito, né, por ser jovem, né, eu estou imaginando uma pessoa de uns 20 anos, mais ou menos, tá já ingressando na carreira, etc. Eu acho que ele tem que definir objetivos de vida. Tá. Então, eu compro uma casa ou eu faço um intercâmbio, por exemplo. O que essa casa vai te trazer de benefício? Talvez não te traga nada, muito pelo contrário. É a mesma coisa do jovem comprar um carro. Usou o transporte público e por conta de ter usado o transporte público, gastava menos para se locomover. E aí guardou um dinheirinho, a primeira coisa que quer fazer, comprar um carro. Só que aí ele começa a se apertar, porque o carro... é uma despesa, é um passivo. Então ele vai ter o IPVA, coisas que ele não contava. A gasolina é muito mais cara do que eventualmente você tomar o metrô. Ele vai ter o seguro do carro. Em São Paulo, principalmente, não dá para andar sem seguro. São Paulo e grande região, né? Grande São Paulo. Então, ele tem que ter um objetivo. O que aquela compra daquele imóvel vai trazer para ele de benefício? Tá. Só para falar que tem um imóvel? Então, acho que era mais fácil a gente seguir aquele primeiro raciocínio de guardar o dinheiro. E como o jovem, ele tem tempo, faz o dinheiro multiplicar. Investe em coisas, se ele tem perfil, mais arriscadas. Sabe, Paloma, que eu vi uma análise ontem muito engraçada. Uma pessoa que entrou num financiamento em 94 de uma habitação, de uma casa, e fez um financiamento, agora eu não me lembro o valor exato da análise. Ele hoje está quitando a casa dele e tem uma casa. Se ele tivesse comprado a ação do Bradesco, na mesma época, ele teria 45 casas. Então, assim, melhor nem fazer essas análises, senão a pessoa fica frustrada, né? Porque no meio do caminho pode até ter se enrolado com a dívida e etc, né? E um ponto que eu digo também, só para puxar um gancho com relação a essa questão de financiamento, quando você vai decidir fazer um financiamento, não use todo o teu cofrinho
para dar a entrada ali no financiamento, que é isso que as pessoas fazem. Eu vou financiar um apartamento de 300 mil reais, aí eu quero usar o máximo da minha reserva para eu financiar o menos possível. E aí não dá pra me contratar, gente. Então, exatamente. Vamos pensar que ele já separou o dinheiro da arquiteta, porque quando a gente entra no imóvel, mulher principalmente, quer deixar bem mesmo. Legal. Mas, normalmente, ele quebra todos os cofrinhos. Então, o que eu costumo dizer? Não coloque todo o dinheiro ali e fique sem dinheiro nenhum. Porque se, de novo, acontecer qualquer intercorrência na economia, você está sem uma reserva financeira. Então, você precisa dar a entrada ali, o valor que você quer dar, em fim de entrada, né? Para ficar com uma parcela mais aderente ao teu bolso. Porém, deixa um dinheiro guardado. Tá, mesmo porque ainda tem a chave, intermediárias e tudo mais, né? Isso eu tô considerando tudo isso, tá? Tô considerando que a pessoa colocou tudo. O arquiteto colocou a chave, as intermediárias. Não vai ter despesa mais nenhuma. Ok. Normalmente a pessoa quebra todos os cofrinhos e fala, até o último centavinho eu tô pondo ali. Entendi. E aí no dia seguinte ela se vê dentro de uma casa, legal, bonita. Sem recurso. Sem recurso. Aí se perde o emprego. É isso que a pessoa não pensa no amanhã, né? Verdade. Então o brasileiro tem essa cultura de vou viver hoje como se não houvesse amanhã. Aí vive até os 90 anos e passa aperto, né? Então é uma mudança realmente de cultura. Usando essa conta que você tá fazendo, eu queria até dar uma explanada aqui para os ouvintes, falando da nossa realidade de mercado. Então, 300 mil esse imóvel que a gente não está financiando, ok, gente? O valor para a gente fazer a decoração desse imóvel é de 40% em cima desse valor. Se você quiser deixar ele bem bacana, a decoração, com melhor piso, revestimento. Agora, se você quiser deixar ele com uma cara de loja Casas Bahia, por exemplo, dá para fazer também. Nada contra, tá, gente? Só tô falando o estilo. E aí, a gente pode trabalhar em cima de 20%. E o valor do projeto, em cima desse valor desse imóvel, é de 2%. Para contratar o arquiteto e fechar o projeto. Então, vale a pena. Só tem que se programar e colocar isso no planejamento. Porque senão você vai ter ali uma casa que você fica sempre olhando, poxa, não gosto daquilo, aquilo ali podia ter mudado. Então, só dando uma pincelada ainda sobre o assunto, 2% então para decorar esse imóvel e 40% você vai gastar a mais com tudo. Então, tem que colocar isso também na ponta do lápis para planejar. E outra, eu acho que assim... Eu que te conheço, tenho algumas amigas arquitetas também, a gente sabe quanto a casa, além de bonita, ela tem que ser funcional. Com certeza. E existem coisas que a gente não pensa. E agora, nessa época de home office, todo mundo tá pensando o que a casa, né, precisa mudar para ela se adaptar à minha realidade, eu poder adaptar um escritório, ou a criança poder ter aula no quarto. Às vezes não tinha uma escrivaninha, não tinha um ambiente ali razoável, saudável para ela poder desenvolver, né, as questões escolares, etc. A cozinha tá bombando. Todo mundo virou Masterchef. Todo mundo virou Masterchef. Então, e mesmo a cozinha também. Você precisa ter um layout que seja funcional, que seja prático também para o dia a dia. Sabe que no meu primeiro imóvel, Paloma, eu passei por uma situação onde eu fiz toda a marcenaria e depois que ela estava pronta, no dia que o marceneiro terminou de instalar, o meu marido resolveu trocar a geladeira que era novinha, né? Isso quase deu uma DR em casa, né? Porque imagina eu, planejadora financeira, trocar uma geladeira sem pensar antes, né? Ele só avisou que comprou. E aí a geladeira era aquela de 2 portas e a anterior era de uma porta só. Eu falei, não vai caber. Hoje, assim, né, a gente pensa, fala, poxa, aí tinha que fazer uma das adaptações na marcenaria, porque uma é mais larga e outra é mais alta, uma é mais baixa. Então, assim, não pensar faz você gastar de novo. Exatamente, aconteceu, inclusive, eu estava fazendo um projeto de uma residência, né, de alto padrão, e o cliente falou, eu quero aquela geladeira de 2 portas que abre assim, cabe tudo. Olha, essa geladeira que você quer específica custa 12 mil reais. Posso continuar? Aí ele ficou quieto. Aí eu continuei ele, não, Paloma, vamos fazer o seguinte, 12 mil reais numa geladeira é muito dinheiro, vamos colocar uma geladeira inverse? Falei, tá bom. Que vai refrigerar igual. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o tamanho programado para a geladeira do seu sonho. E aí você coloca a inverse, depois você compra tudo. Quando sobrar, depois você viajar, reformar tudo, aí você coloca a geladeira do seu sonho. Pode ser ele, nossa, melhor ainda. Mas a gente pensou nisso junto. Que vai dar uma folga financeira também, dar um fôlego. Exatamente. E a gente pensou nisso junto, porque senão depois a geladeira não ia entrar, porque a dimensão é diferente. E ele falou, nossa, não tinha pensado nisso. Fazer o projeto, chamar o marceneiro de novo, e gasta de novo. Exatamente. Então, assim, essas particularidades, essas
pequenas coisas, parece que não, mas acontece com muita frequência, né? Muita. E aí é o que eu te falo, um bom planejamento e a orientação de um profissional por trás vai te ajudar a economizar. Às vezes a gente acha que poxa, vou ter uma despesa a mais, né? E deixa que eu faço, eu entro lá no Pinterest, né? Entro no Pinterest, resolvo a minha vida. É isso e aí mesmo. Você vai colocar tudo que tá no Pinterest na tua casa, e não vai entrar. gastar e não e vai já entrar. aconteceu também, por exemplo, ainda falando de geladeira, que não passou na porta. Não passava na porta, não cabia no elevador, teve que fazer içamento, gastou mais. Então, assim, parecem pequenas coisas, mas se a gente pensar a médio prazo, eu poderia muito bem colocar uma geladeira menor e falar assim, depois ele me chama, eu faço outro projeto melhor para mim, mas não vai resolver o problema. Exato. E a minha função como profissional é resolver problemas através de projeto de arquitetura, não criar problemas. E, gente, um apartamento com a mão de arquiteto é outro apartamento. Não é porque você certeza. tá aqui na minha frente, não, mas é que, assim... Valoriza, né? O morar. Sabe que eu tava conversando com uma outra arquiteta sobre um imóvel que eu tenho, e aí eu falei assim, poxa, acho que eu vou vender, ganhar um dinheiro, pensando, né? E aí ela falou uma frase pra mim, ela não é do mercado financeiro, tá? Ela é arquiteta. Ela falou, Mi, se você investir X mil reais nesse imóvel, imagina que você vai vender X mil reais mais caro, porque ele vai valorizar. Então, assim, não é que você tá perdendo dinheiro, você tá valorizando. Eu falei, nossa, você é boa vendedora, né? Conseguiu me convencer, porque pra me convencer a gastar mais É verdade, eu sempre falo isso, a gente tem um olhar e dependendo do acabamento que a gente coloca ali, a gente valoriza, né? E ela, inclusive... Teve um fato que ela morava num apartamento mega decorado, enfim. E aí um cliente dela falou, quando você for vender, eu quero do jeitinho que tá aqui. Então, às vezes, a coisa fica tão bonita que a pessoa entra e fala, eu não vou mexer em uma lâmpada, eu quero exatamente como tá. Eu tenho ex-chefes que aconteceram isso. Ela tava sempre dando upgrade na casa dela e ela vendia pros clientes. Ela comprava um melhor e vendia aquele pro cliente e foi dando upgrade. Então, assim, tem para todo mundo, né? Voltando aqui, então, quais as ferramentas e hábitos que a gente pode deixar de dica para os nossos ouvintes que eles podem usar para aprender a administrar o seu dinheiro a partir de segunda-feira? Para pensar no final de semana. Primeira coisa é saber onde é que você tá. Okay. Nesse planeta, né, chamado finanças. Ok. As pessoas contam assim, você fala assim, quanto que você tem de despesa fixa? A pessoa pensa, aí ela começa a puxar, né, do extrato da conta bancária, enfim, algum arquivo que ela não sabe de cor. E eu acho que, assim, uma vida financeira bem organizada, você tem que saber quanto que você tem de despesa fixa. Fixa é fixa, é todo mês, tem que estar na ponta da língua. Então, se você também não tem uma boa memória, no mínimo tem que ter anotado isso. Então, eu chamo isso de raio-x financeiro. É colocar ali quanto que eu gasto de água, de luz, de telefone, de condomínio, etc. Com base nessas despesas que eu não consigo, que é, como eu falei, né, os gastos básicos, que eu não consigo me desfazer, eu subtraio quanto que eu ganhei. Então, se eu ganho 10 mil reais e eu tive lá de despesa fixa, sei lá, da ordem que eu falei, né, 6 mil reais, sobrou 4 mil. Ok, o que eu vou fazer com esses 4 mil reais? Então, acho que o primeiro ponto é fazer esse raio-x financeiro. Onde é que eu estou? Se a pessoa não tem habilidade com uma planilha de Excel, porque às vezes a pessoa se restringe, cria uma barreira, porque eu tenho que colocar numa planilha de Excel. Não tem necessidade. Usa um bloquinho, um caderninho, uma anotação no celular, um bloco de notas no celular. Porque no final, você, assim, da forma como você se organizar, qualquer jeito serve. O importante é você fazer uma conta de mais e menos. O importante é estar ali à vista. Tá ali à vista, exatamente. E aí, com base nessa sobra, nesses 40% ou 20% ou 30%, dependendo do denominador que você chegar, você sabe que é aquilo que você tem que administrar. Então, quanto eu vou gastar de roupa no ano, ou no mês, ou no trimestre? Tá dentro daquilo. Legal. Tem que ter um planejamento também. Quanto eu gasto de vestuário? Se eu te fizer essa pergunta, nem vou fazer. Você sabe me dizer quanto você gasta de vestuário no ano? Ou de sapato? Não. Bolsa? Muito menos. Ai, entendeu? Maquiagem, perfumaria. Então, essas coisas que a mulher gosta, né? Eu tô citando mulher porque a gente tá aqui numa conversa entre mulheres. Claro. Mas a gente precisa saber, precisa se planejar. Eu vou gastar quanto? Vou comprar, sempre que eu fizer uma visita ao shopping, comprar uma blusinha? Ou eu prefiro separar um dinheiro e falar, agora eu vou repaginar o meu guarda-roupa? Eu acho assim mais fácil. Eu prefiro dessa forma, do que ter que anotar cada blusinha que eu comprar. Ok. Então, quando você faz esse raio-x financeiro, além desse raio-x, além de você detalhar as suas despesas, você detalha ali também, Paloma, quanto que você tem de despesa de longo prazo, que é o financiamento do carro e da casa. São porque os mais às vezes pesados, você fala assim, né? eu tenho um carro que vale 100 mil reais e uma casa que vale 500. Então eu tenho 600 mil de patrimônio? Não. De dívida, esses 100 né? mil e esses 500 menos a dívida, aí você chega no valor que você tem de patrimônio. E nessa conta, às vezes a pessoa se surpreende negativamente, porque percebe que
tem, mas não tem. Não valeu a porque pena. a dívida é maior do que o valor do bem, principalmente carro. Eu acho péssimo colocar muito dinheiro em carro, mas é uma conversa para um outro dia. Então, aquela história de tenho, mas não tenho. E outras pessoas se surpreendem positivamente. Por quê? Porque às vezes ela acha que ela tem um imóvel barato, sei lá, 300 mil, que é o valor que a gente está citando aqui, e um carrinho de 50, mas ela está melhor financeiramente do que aquela pessoa que mora num apartamento de 800 e tem um carro de 100. Olha aí. Porque o dela tá quitado, ela não tem dívida, ela dorme em paz, ela consegue fazer a viagenzinha dela todo ano, seja para onde for. Então ela tá melhor financeiramente. E digo mais, daqui 20 anos você compara um e compara outro. Olha só. Você vai entrar naquela história de quem se aposenta melhor. Olha só. Às vezes a pessoa que vive com visualmente falando, num padrão de vida menor, lá na frente ele vai ter um padrão de vida melhor do que aquele que tinha muita dívida e que todo o patrimônio que ele tinha por trás um banco financiando isso. Olha só, e assim, o brasileiro também tem o costume de ostentar, né? Tudo quer mostrar que tem e que tudo mais. E a pessoa que vive uma vida mais simples, né, mais humilde e consegue manter todas as contas pagas, esse cidadão é o que faz a diferença. É o que devolve o dinheiro quando ele acha na rua, é o que se planeja para contratar um arquiteto. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, as pessoas às vezes vêm me perguntar, outro dia uma pessoa veio me perguntar, eu quero trocar de carro porque eu vou financiar. O carro custava, sei lá, mais ou menos 1/4 do valor do apartamento dele, que era um apartamento financiado. Então, imagina uma conta simples, 400 mil, o carro custava 100. Exemplo hipotético, tá? E aí na conversa, e não é uma conversa com uma pessoa, eu tenho conversas desse tipo, principalmente veículo, com muita gente. Porque a pessoa, eu quero ter um carro que faz isso, que faz aquilo, que anda, fala, né? Que faz comprar no mercado pra mim. Só que às vezes você pode ter um carro que faz tudo isso num preço muito mais barato e que já sofreu toda a desvalorização que o carro que você tira da concessionária vai te proporcionar. Que é aquele mau investimento, né? Você tira da concessionária, passa 1 ano, 2, já tá menos 30. É isso mesmo. Então andou pra trás. Então às vezes você pegar um carro com 2 anos de uso e ver alguém, né, pra te ajudar a fazer uma avaliação. Que tá em bom estado. Que tá em bom estado, menos rodado, etc. Vai te trazer muito melhor, vai te trazer o mesmo prazer do que o outro. Porque ele tem os mesmos acessórios, etc. E você vai ter menos perda financeira. Então, acho que esse é um ponto. Mas aí entra a questão de você passear na rua com um carro que vale 100 mil e passear na rua com um carro que faz a mesma coisa de 40. A sensação, né, para a pessoa é outra, mas psicologicamente falando, vai durar quanto tempo essa sensação de andar com um carro de 100 mil e achar que tá abafando? Pô, 3 meses? A hora que o PVA chegar, a gasolina chegar... É verdade. Não, ia dar aquele primeiro arranhãozinho que você vai na concessionária, vai ter que pagar uma fortuna para arrumar o carro, você vai falar, puxa, devia ter ficado com aquele de 40. É verdade. Então, assim, carro não é investimento. Eu acho que a pessoa tem que ter o prazer de ter, matar a curiosidade, mas se de tudo quer comprar uma Mercedes, aluga um mês, entendeu? Anda com uma Mercedes, mata à vontade e volta pro seu carro de 40 mil, 30 mil, entendeu? Legal. Então, assim, é questão de... hábito. Exatamente. Um psicológico, adorei. Para fazer um planejamento financeiro, então, pra gente já ir aqui pro encerramento, é necessária a ajuda de um profissional ou dá para fazer sozinho? É uma pergunta difícil, né? Depende de quanto você tem de habilidade. Porque se você coloca essas regras de bolso, que eu costumo dizer que são de bolso, e leva para a vida... E você, por mais que você não seja da área de finanças, mas você tem um bom controle, você tem uma boa consciência financeira, talvez a parte de investimento e fazer o dinheiro multiplicar, você vai precisar, porque é um universo muito louco, né? Um universo que, assim, muda muito, né? Antes da pandemia a gente tinha um perfil, aí no meio de março tinha gente perdendo 30%, 40%, 50% nos investimentos, é muito vivo, é um organismo vivo. Então, talvez essa parte de multiplicar o meu dinheiro, você precise de uma ajuda realmente de alguém. Pelo menos nos primeiros passos. Agora, organizar as finanças, se você tiver uma disciplina, fizer a sua anotaçãozinha, né, seguir essas regrinhas de bolso, eu acho que é tranquilo acompanhar. Agora, se não conseguir também, entra lá no Sobra Mais, a gente vai dando dicas. É isso que eu ia falar agora, para você dar uma dica do Sobra Mais, pra gente já ir aqui pro encerramento. E eu também queria pedir um case de sucesso nesses 20 anos. No seu desafio profissional aí nas finanças, qual foi o maior desafio que você falou, nossa, eu achei que eu ia levar o cara à falência e na verdade eu consegui reverter a situação dele financeira? Paloma, eu que converso com pessoas que têm muito dinheiro, a gente vê de tudo, né? O quanto a gente não tem, né?
Mas assim, eu vejo que assim, o quanto a história de vida deles acrescenta. Eu gosto de sentar e ouvir a história. Eu gosto de quando a pessoa me conta como é que ele ganhou dinheiro, como é que ele começou do zero, eu gosto. E já vi muita gente quebrando também, isso é muito normal. Mas eu vou citar um case de uma amiga muito querida. Um dia ela chegou na minha casa, nós ficamos até 3 horas da manhã. E pra mim vale mais do que todos os outros durante esses 20 anos. Assim, olha, que legal. Ela ficou até 3 horas da manhã e não dava pra comprar no mês um Burger King, sabe assim? Não dava pra comprar um McDonald's. E ela tinha condições ou não? Não. Assim, tava passando por uma situação difícil financeira, tinha perdido o emprego, o filho trabalhava. Então, eu acho que pra mim, até pela história de vida, hoje ela já fala em comprar um carro pro filho. Olha. E eu tô falando coisa de 1 ano pra cá. Mudou o cenário. Completamente. Então, acho que é a consciência financeira mesmo, né? Aquela mudança da cabeça, né? Saber que, poxa, cada centavo vale. Né? Não quero falar que as pessoas têm que ser mesquinhas e tem que fazer conta de cada centavinho, mas eu acho que assim, o que a gente não pode é desprezar os pequenos passos, os pequenos começos. Então, às vezes a gente fala assim, eu não vou guardar 10 reais porque são só 10 reais, mas de 10 em 10, ele vira 1.000, ele vira 100 mil, ele vira 1 milhão. Então, a gente precisa criar essa consciência de que cada centavo vale. E eu acho que é um ponto importante também. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim pra mim, acho que até comentei já com você isso. Ele falou pra mim assim, olha, Michele, eu trabalhei muito no começo da minha carreira, ele tinha uns 40, 45 anos, aceitei muitos desafios, tolerei muito chefe chato, né? Muito contrato de pessoas difíceis de lidar. Trabalhei muito mais cargas horárias do que hoje eu trabalho, mas por quê? Porque eu tinha um objetivo de guardar um dinheiro e em algum momento eu ser dono das minhas escolhas. Tá. E aí, com base no padrão de vida que ele alcançou, guardando dinheiro e trabalhando muito, ele pode hoje ter um ritmo de vida que ele determina. Ele pode escolher o tipo de cliente que ele quer ter, porque não é que ele vai parar de trabalhar com 40, 45 anos, mas isso é a famosa liberdade financeira. Legal. Se eu não quiser te contratar, ou melhor, se eu não quiser prestar serviço para você, eu não vou prestar, não é só pelo dinheiro, né? Vai muito além disso. Se eu quiser trabalhar de segunda a quinta, eu vou trabalhar. Se eu quiser trabalhar de segunda a quarta, eu vou trabalhar. Então é você passar a fazer com que o dinheiro trabalhe para você e não você a vida toda trabalhando por dinheiro e pelo dinheiro. Essa é a conscientização que a gente precisa ter. E passar a ser dono das próprias escolhas. Dica preciosa do Sobra Mais, então. É isso aí. Eu queria saber se você tem alguma coisa mais a acrescentar e as suas considerações finais e os contatos. Então acho que basicamente, acho que eu falei bastante aqui. Não, muito precioso, gente, cada dica importantíssima. Eu acho que o brasileiro, ele vive, como eu disse, né, um dia como se não houvesse amanhã. Ele não pensa que daqui 10 anos ele pode estar, às vezes é um profissional autônomo, pode não estar trabalhando, pode infelizmente ser acometido por um acidente ou por uma doença e ficar acamado, depender de pessoas, não ter dinheiro, ficar num abrigo, sei lá, tem uma infinitas possibilidades. Então, essa visão de longo prazo a gente precisa desenvolver. Onde eu estou hoje e com base no que eu estou hoje, isso tanto do ponto de vista financeiro quanto de carreira. Onde eu quero chegar? Se eu sou um vendedor de uma loja, onde eu posso chegar? Como é que eu faço para chegar a ser um gerente? Ser o dono da loja? Por que não? As pessoas conseguiram isso com essa visão. Sim. E tá bom, e além disso, dessa questão profissional, se eu ganho R$1.000 hoje, quanto que eu posso guardar? Guardo 100 por mês? Guardando 100 por mês ao longo de 30 anos, quanto que eu vou ter? É importante a gente fazer essa conta e ter um objetivo. Legal. Olhar pra frente. Sem propósito não dá, né? Sem propósito não dá. Tem que ter um propósito. Porque se você não dá um propósito, você guarda R$1.000, R$2.000, daqui a pouco você está gastando com qualquer futilidade que aparecer na tua frente. Verdade. E aí, à medida que você vai garimpando isso, guardando e fazendo a tua reserva financeira, você vai chegando cada vez mais perto de ter essa liberdade financeira que eu citei desse rapaz. Tá. E aí você, à medida que você tem um patrimônio ali financeiro, você não vive mais sendo explorado, vamos dizer assim, pelo dinheiro, né? Por trabalhar por dinheiro. Aquela coisa de trabalhar e para pagar as contas. É muito chato isso, trabalhar só para pagar as contas. Chega 10 dias antes de você receber, você já está sem grana de novo. É verdade. Então você tem que trabalhar e fazer o dinheiro trabalhar para você. À medida que você faz isso, você vai tendo tanto controle, né, da situação, que você domina toda a situação. E aí você vai para onde você quiser, faz o que você quiser da sua vida. Acho que isso é o mais importante. Legal. Uma vez você falou uma coisa para mim que é verdade. Você começa a guardar dinheiro, você cria um hábito e vira prazer, né? Começa a ser um prazer e
o zero aumentando ali, o cofrinho engordando. Então eu queria agradecer, muito obrigada pela sua vinda aqui, foi muito rica, todas essas informações, né? Cada um no seu quadrado, nada como um especialista para dar uma explanada pra gente sobre esse assunto. Se a gente ficasse aqui o dia inteiro ainda ia ter assunto, né? Existe, a gente marca para você voltar e a gente vai entrando cada vez mais dentro desse universo. Queria agradecer, né? E, gente, então vamos seguir lá o Sobra Mais, Sobra Mais. Tá bom. Lá no Instagram, @Sobra Mais. Já tem uns vídeos no YouTube também para vocês acompanharem bem específico, temas específicos, né? E também tem o Instagram da Michele. Esse foi o Arquiobras. Estamos encerrando e na semana que vem a gente tem aqui mais uma participação muito especial falando desse universo aí da arquitetura e afins. E uma boa tarde a todos. Obrigada, Paloma. Boa tarde. E agora a gente vai aqui para o próximo bloco com o Nelson do Desburocratizando. Eu não tinha entendido sua mensagem. Boa tarde. Nós vamos, na próxima sexta-feira, das 14 às 14h30, um novo programa em Aguardando a Notícia, Comunix. Então, o que seria Comunix? Seria respostas por profissionais da área de engenharia e arquitetura, respondendo todos os problemas que o cara recém-formado tem. Se você tiver no carro, você conecta no Bluetooth para poder acompanhar nosso programa. É isso. Só. Oferecimento Iveloz, a sua conexão.